Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou pegar com vocês o capítulo 4. A gente já começou a ver esse capítulo em sala de aula. A gente só vai dar uma revisada nele e concluir o que ficou pendente, ok? Então, como é um capítulo um pouco extenso e eu dei ele em mais de uma aula, eu achei justo a gente voltar no começo para dar aquela resumida e relembrada em vocês, tá ok? Então, o capítulo 4 ele fala de operações com radicais. Operações, quando eu falo de operações, eu falo de adição, subtração, multiplicação, divisão e também potência e a própria radiciação. Mais pra frente a gente vai ver por que tem radiciação dentro das operações com radicais. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a adição e a subtração. Para a gente fazer adição e subtração de radicais, a primeira coisa que a gente tem que observar é se eles possuem o mesmo radicando. O que é um radicando? É essa parte que possui a raiz, observando sempre quem está aqui dentro e quem é o índice. Então, esse camarada aqui. Então, a gente pode observar o seguinte, aqui eu tenho raiz cúbica de 2 e aqui eu tenho raiz cúbica de 2. Logo, eles possuem o mesmo radicando. Quando eles possuem o mesmo radicando, a gente pode praticar a adição e a subtração, somente nesses casos. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente fazer junto. A letra A, raiz 5 raiz quadrada de 2 mais 3 raiz quadrada de 2. Então, a gente vai olhar o seguinte, tem o mesmo radicando? Tem. Ambos são raiz quadrada de 2. Como é que eu sei que é raiz quadrada? Quando eu não tenho um índice aqui em cima, então automaticamente eu posso dizer que o índice que aparece é o 2. Então, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Como que eu efetuo esse cálculo? É simples, eu vou pegar esse número que aparece aqui na frente e vou fazer a operação que está indicada. Nesse caso, a soma, a adição. Então, 5 mais 3. E repito quem? Meu radicando. Quem é meu radicando? Raiz quadrada de 2. Não preciso colocar o índice 2 aqui, não. Qual o resultado disso? 5 mais 3, 8. Então, 8 raiz quadrada de 2. Então, se vocês pararem para observar, a única coisa que eu fiz foi somar esses números que estão acompanhando o radicando. Aqui é a mesma coisa na subtração. Vamos observar as raízes. Os radicandos são idênticos? São idênticos, são semelhantes, são iguais. Raiz quadrada de A, raiz quadrada de A. Mais uma vez, se eu não tenho índice, então está subentendido que o índice é 2. O que eu vou fazer? Vou operar com quem está aqui na frente. 7 menos 4. 7 menos 4, o quê? 7 menos 4, raiz quadrada de A. Qual é o resultado? 3 raiz quadrada de A. Letra C. A mesma coisa. Tem o mesmo radicando? Tem o mesmo radicando. Raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 7. Como que eu vou fazer? 2 menos 10. Vou fazer direto agora. 2 menos 10, 2 menos 10, menos 8. E repito quem? Raiz quadrada de 7. Aqui, eu tenho o mesmo radicando? Tenho o mesmo radicando. Raiz cúbica de 5. Raiz cúbica de 5. Então, eu vou operar o 2 menos o 7. 2 menos 7, menos 5. Menos 5 o quê? Raiz cúbica de 5. Ok? Agora, continuando o nosso exemplo,
o que a gente observa aqui? Raiz quadrada de 8 mais 11, raiz quadrada de 2. Aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 2. São radicais semelhantes? Não são radicais semelhantes. Porém, lá no capítulo 3, nós vimos que tem como a gente simplificar a raiz quadrada de 8. Como que a gente simplifica a raiz quadrada de 8? Fatorando 8. Então, eu vou fazer aqui no cantinho a fatoração do número 8. Fatorando o número 8, eu vou dividir ele por quem? Por 2, que vai dar 4. Divido novamente por 2, que vai dar 2. Divido novamente por 2, que vai dar 1. Essa é a fatoração do número 8. Aqui, a gente sabe que o índice é 2. Assim como aqui também o índice é 2. Se o índice é 2, então eu vou agrupar essa fatoração de 2 em 2. Logo, eu agrupo esses 2, que fica 2 ao quadrado, e esse 2 aqui fica sozinho. Ele não vai ficar agrupado. Então, quem é a raiz quadrada de 8? A raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Por quê? Porque a fatoração do 8 é essa. Então, eu só substituí. No lugar do 8, eu coloquei a fatoração dela. Lá no capítulo 3 também, a gente viu que a gente pode fazer o seguinte. Como o índice aqui é 2 e esse expoente está 2, esse 2 aqui pode sair do radical. Então, ele saiu do radical, porém, esse outro 2 aqui, ele fica no radical. Então, 2 raiz de 2. Lembrando que esse expoente foi eliminado junto com o índice, por isso que aqui eu não coloco expoente. Aqui não tem expoente, ok? Então, lá no lugar da raiz quadrada de 8, eu vou colocar esse camarada aqui. Então, vai ficar, no lugar da raiz de 8, 2 raiz de 2. E repito o 11 raiz de 2. O que eu faço agora? A mesma coisa que eu estava fazendo nos exemplos anteriores. Vou somar o 2 mais o 11. 2 mais 11, 13. 13 o quê? Raiz de 2. Raiz quadrada de 75 mais raiz quadrada de 48. Ambos também não são semelhantes aparentemente. Só que se a gente for fazer a fatoração tanto do 75 quanto do 48, a gente vai conseguir atribuir raízes semelhantes a eles, radicando semelhante a eles. Então, vamos fatorar aqui o 75. Aqui eu não posso começar pelo 2, mas pelo 3 eu consigo. 75 dividido por 3 vai dar 25. Já não posso continuar por 3, faço por 5. Vai dar 5, faço por 5 novamente, que vai dar 1. Mais uma vez, raiz quadrada. Se é raiz quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2. O 3, eu não tenho par para agrupar, então ele continua sendo 3. Agora o 5 eu posso agrupar, vai ficar 5 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 75 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 vezes 5 ao quadrado. Desses dois, quem pode sair? Aquele que tem um expoente igual ao índice, o 5. O 5 sai. Quem ficou? O 3. E sinal de igual aqui não existe, tá? Tá aqui o sinal de vezes, só para corrigir. Então, no lugar do 75, da raiz quadrada de 75, vai entrar quem? 5 raiz de 3. E o 48? Vamos fatorar o 48 para ver o que acontece. 48 eu posso dividir por 2, que vai dar 24. Posso dividir por 2 novamente, que vai dar 12. Posso dividir por 2 novamente, que vai dar 6. Por 2 novamente, que vai dar 3. E agora por 3, que vai dar 1. Então, raiz quadrada de 48 nada mais é que a raiz quadrada de quem? Agrupa de 2 em 2. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e esse 3 sozinho. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3. Quem é que pode sair? Quem tem o expoente igual ao índice.
Então, saíram esses 2. Quem ficou? O 3. 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 3. Então, no lugar da raiz quadrada de 48, eu vou colocar quem? 4 raiz de 3. Aí agora eu posso aplicar aquilo que a gente estava fazendo anteriormente. Somar 5 mais 4. 9. 9 o quê? Raiz de 3. Na multiplicação é mais fácil, porque a única coisa que a gente precisa observar na multiplicação é se os índices são iguais. Então, aqui é a raiz quadrada de 5, aqui é a raiz quadrada de 7. Os índices são iguais? São iguais. Então, eu vou repetir o índice e vou multiplicar quem está aqui dentro. Nesse caso, o 5 e o 7. 5 vezes 7, 35. Na letra B, os índices são iguais? São iguais. Raiz quarta, raiz quarta. Então, aqui vai entrar quem? Raiz quarta. E eu faço 5 vezes 3, 12. Aqui, eu tenho um camarada que está do lado de fora e outro camarada que está do lado de fora. Multiplico eles. 2 vezes 5, 10. E quem está dentro? Tem o mesmo índice? Índice 2, índice 2. Ok, então eu coloco aqui índice 2. E faço quem? 3 vezes 2, 6. Na divisão, o mesmo procedimento. Tem o mesmo índice? Tem o mesmo índice. Então, eu repito aqui. Raiz quinta. Raiz quinta de quem? 21 dividido por 7. 21 dividido por 7 dá 3. Aqui, o mesmo procedimento. Quem está fora com quem está fora. 12 dividido por 3, 4. E no radicando? Tem o mesmo índice? Tem o mesmo índice. Raiz quadrada, raiz quadrada. Repito a raiz quadrada. 6 dividido por 2, 3. Então, multiplicação e divisão. A gente conserva o índice e multiplica ou divide os radicandos. Porém, nem tudo são flores. E quando os radicais têm um índice diferente? Por exemplo, se eu quisesse multiplicar ou dividir esses dois camaradas, eu não poderia fazer isso. Por quê? Um tem um índice 4, o outro tem um índice 6. E agora? Como que a gente faz? A gente vai ter que transformar eles para o mesmo índice. Lembra lá no capítulo 3 que eu expliquei para vocês que isso aqui, tanto o índice quanto o expoente, que nesse caso é 1, eles viram um número fracionário? Então, qual seria o número fracionário aqui? 1 quarto. O expoente vira numerador e o índice vira denominador. Vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo, no 5. O 5 se mantém. O 2 vira numerador e o 6 vira denominador. Ok? Então, aqui eu tenho dois números fracionários. 1 quarto e 2 sextos. Vou separar eles dois aqui. 1 quarto e 2 sextos. Como que a gente faz esses camaradas, transformar eles no mesmo denominador? A gente tem que lembrar lá da matéria do 6º ano. É a mesma propriedade que a gente usa para fazer soma e subtração de frações. Por que eles têm que virar o mesmo denominador? Porque a gente observou aqui que quem é o índice? É o denominador. Quem é o índice? É o denominador. Se a gente quer deixar de ser diferente, passar a deixá-los iguais, então a gente tem que mudar quem? O índice. Se a gente tem que mudar o índice, logo a gente tem que mudar quem? O denominador. 4 e o 6. Como que a gente muda o denominador?
é a mesma propriedade que a gente usa lá para transformar as frações para fazer a soma e a subtração. Como que a gente vai fazer isso? Pega o 4 e o 6 e faz o MMC. 2 dá 2 e 3, 2 dá 1 e 3, por 3 dá 1 e 1. E agora multiplica todo mundo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Logo eu sei que esse 1/4 vai ter uma fração sobre 12. E esse 2/6 vai ser um número fracionário sobre 12, tá? Porque foi o resultado do MMC que eu achei aqui. Então, o que eu tenho que fazer agora? Se eu mudei o denominador, é óbvio que eu vou ter que mudar o numerador. Como que eu mudo o numerador? Primeiro, eu pego esse 12 e divido por 4, que vai dar 3. Pego esse 12, divido por 6, que vai dar 2. O resultado, o que eu faço? Multiplico. Multiplico por quem? Pelo numerador. Multiplico por 1. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. Então, essas duas frações que surgiram são as frações que eu vou substituir nesses expoentes. Então, aqui eu vou ter 7 elevado a quem? A 3 sobre 12. E aqui embaixo eu vou ter quem? 5 elevado a quem? A 4 sobre 12. O que eu faço agora? Volto a transformar isso em radical. Lembrando que a gente viu isso lá no capítulo 3. Então, transformando isso em radical, ó, a base continua a mesma, 7. Esse 12 vira índice e o 3 expoente. Aqui, essa base continua a mesma, o 5. O 12 vira índice e o 4 expoente. Agora, então, nós temos dois radicandos de mesmo índice, ok? Lembra que lá no começo eu falei que a gente ia ver todas as operações com radicais? Isso incluiria a potência e a radiciação? Então, tá aqui. Como é que eu faço a potência de um radical? É bem simples. Eu tenho raiz quinta de 7 elevado ao quadrado. Esse 2 aqui, ele vai influenciar diretamente no 7. Então, vai ficar raiz quinta de 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49. Então, raiz quinta de 49. Aqui é a mesma coisa. Esse 4 vai influenciar diretamente em quem? No 3. Então, vai ficar raiz quinta de 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, vai ser a raiz quinta de 81. Então, observe bem. Esse 2, ele não influenciou no índice. Esse 4 não influenciou no índice. A única coisa que ele fez foi influenciar no número que está aqui dentro. Ele virou o expoente do número que está aqui dentro. Tá? Então, aqui vai ser a mesma coisa. Esse 2 não vai influenciar no meu índice 3. Ele vai modificar... Desculpa. Gente, desculpa, essa parte final acabou sendo cortada. Então, aqui o que vai acontecer? Como eu estava falando, esse expoente aqui, ele vai implicar diretamente no expoente desse A que está aqui dentro. Então, o que eu faço com esse expoente e esse expoente? Multiplico um pelo outro. E aqui na letra D, como é que eu vou fazer? Esse 2, ele vai influenciar diretamente no 5 e no 4. Então, ficou 4 ao quadrado e 5 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. 5 ao quadrado, 25. E a minha raiz cúbica, olha, se vocês observarem, a raiz cúbica não alterou, ok? E para finalizar, nós temos radical de um radical. Então, a operação que envolve dois ou mais radicais. Nós temos duas formas de fazer. A primeira forma é observar o seguinte: se o número que está aqui dentro, raiz quadrada de 64, raiz quadrada de 64 eu conheço, é 8, então eu vou fazer raiz quadrada de 64, 8. Essa raiz cúbica eu repeti,
também conheço a raiz cúbica de 8, que é 2. Resolvi meu problema. Agora, aqui na letra B, não existe raiz quinta de 7. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois índices e multiplicar e transformar em um índice só. 5 vezes 3, 15. Então, isso aqui é a raiz 15 de 7. Resolvido. Raiz quinta de 3 não existe. Então, eu vou pegar esses três índices e multiplicar. Aqui eu tenho o índice 2. Então, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, isso aqui é raiz 40 de 5. Aqui, gente, já é um pouquinho mais complicado de fazer. Por quê? Eu não posso juntar esses dois índices, porque eu tenho 3 entre eles. Não posso tirar a raiz quadrada de 2, porque não existe. Mas eu quero transformar em um só radical. O que eu faço? Vou fazer aqui uma observação no cantinho, para a gente poder entender isso. O que acontece? Se eu tenho aqui o número 3 e eu quero colocar ele dentro de um radical, eu não posso simplesmente escrever aqui 3, porque não vai ser uma verdadeira, não vai ser verdade. Raiz quadrada de 3 não é igual a 3. Qual é o número que eu coloco aqui dentro para isso se tornar verdade? O 9, correto? Assim como, se eu coloco aqui o número 2 e eu quero colocar uma raiz aqui dentro, qual é o número que eu coloco aqui dentro para essa igualdade ser verdadeira? O 4. Vamos lá, o 5. Qual é o número que eu coloco aqui dentro para essa igualdade ser verdadeira? 25. O que eu fiz? 3 ao quadrado, 2 ao quadrado e 5 ao quadrado, né? Porque aí, ó, eu tenho 25, eu tenho 4 e eu tenho o 9. E por aí vai. Então, esse 3, para ele passar aqui para dentro, a gente já viu que ele tem que entrar como o 9. Então, aqui, eu vou colocar tudo dentro de um só radical. O 9 e o 2 que já estava ali dentro se mantém. Agora, eu multiplico. 9 vezes 2, 18. Ok? Isso aqui eu estou fazendo o quê? Colocando tudo debaixo de um único radical. Vou dar mais um exemplo aqui. Letra E. Só para ajudar vocês. Se eu tenho aqui o número 6 e aqui dentro eu tenho o número 5. Como é que eu faço para esse 6 entrar aqui? O 5 não pode sair, mas o 6 pode entrar. Para o 6 entrar, eu tenho que fazer 6 ao quadrado, que vai dar 36. Então, vai ficar uma raiz única de 36 vezes 5. Aí é só multiplicar isso e achar o resultado, ok? Então, gente, a gente encerra aqui o capítulo 4. E os exercícios que vocês vão fazer? Os exercícios são os exercícios do capítulo 4. Alguns eu já passei em aula. Outros, não. Vocês sabem que o livro de vocês tem muitos exercícios, né? Dá para ocupar bastante vocês nessa quarentena. Então, a sugestão que eu dou: peguem os exercícios que eu já passei, que vocês não fizeram, façam. Os que eu não passei, peguem para fazer também, tá? Então, essa semana, a única matéria que vocês vão ter essa semana de matemática é esse capítulo 4, que é um pouco de revisão, porque eu já dei, e complementando o que faltou. Então, peguem todos os exercícios possíveis e façam. Aqueles que não têm livro, pedem para algum amigo mandar foto dos exercícios. Tem bastante exercício nesse capítulo. Então, peguem o máximo que vocês puderem fazer para a gente não desandar toda a carruagem do restante do ano. Porque uma hora a gente vai voltar. E quando a gente voltar, a gente precisa ter toda essa matéria em dia. Porque eu vou dar continuidade apenas, ok? Então, todos os exercícios do capítulo 4 vocês estão aptos a fazer. Qualquer dúvida, vocês têm meu e-mail,
É só mandar por e-mail. Tira uma foto e manda. Ah, eu tô com dúvida nesse exercício. Eu vou tentar responder também com uma foto, com explicação ou com algum vídeo e respondo a vocês, ok? Bons estudos aí.